Vamos até à palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 12. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. E ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos Netufatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. E então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita, sobre a muralha, para o lado da porta do monturo, e após eles ia Osaías, e metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes, com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Metanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Mai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia adiante deles. E à entrada da porta da fonte subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até à porta das águas do lado oriental. O segundo coro ia em frente e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a Torre dos Fornos até ao muro largo, e desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Ananel, pela torre do Sem, até à porta do gado, e pararam à porta da guarda. E então, ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo, os sacerdotes Eliaquim, Maaseias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maaseias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Azer, e faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jezraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. E também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. E ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros das ofertas, das primícias e dos dízimos, para ajuntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de David e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia e consagrava as coisas destinadas aos levitas e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Este, se Deus quiser, é o penúltimo sermão. Não, antepenúltimo. Penúltimo porque, exatamente, é o penúltimo. Eu tenho aqui escrito penúltimo e agora fiquei com dúvidas. Mas é mesmo o penúltimo porque, se Deus quiser, no último domingo de novembro, já estaremos a entrar no Advento. Portanto, este é o penúltimo sermão do livro de Esdras e Neemias. E sabem quando é que começámos esta caminhada pelo livro de Esdras e Neemias? Quem é que escreveu o boletim? Não é? Fui eu, curiosamente. Não é? Então, Abril, exatamente, começámos esta série de mensagens em Abril. Então, isto é para os alunos atentos que leem o boletim e depois respondem certo às perguntas durante o sermão. Como está escrito no boletim, começámos esta série de mensagens em Abril. Portanto, desde Abril que estamos a falar nesta história, que é a história do povo de Israel, que depois de ter passado por uma das coisas mais terríveis na vida deles, foi quando foram cativeiros para a Babilónia. Então, pela segunda vez na história de Israel, eles estiveram contra a sua vontade numa terra que não era a terra deles, onde não eram livres.
E aí o que os livros de Esdras e Neemias é que contam o final dessa experiência, falando de 2 regressos que o povo de Israel faz em ocasiões distintas da Babilónia para Jerusalém. O primeiro regresso, que tratámos primeiro com Esdras, quando lemos o livro de Esdras, e o segundo regresso, que tratámos agora com o livro de Neemias. E quando quisemos começar a ler estes livros, o propósito era um pouco este. De nós, hoje, aqui, estes que estão na Igreja da Lapa, em 2016, nos identificarmos como estes judeus. E nos identificarmos com o regresso deles a casa. Da mesma maneira como os judeus regressaram a casa, da Babilónia para Jerusalém, e sendo que regressar a Jerusalém era regressar ao lugar onde Deus estava, isto não quer dizer que Deus não é omnipresente e que não estava com os judeus na Babilónia, mas não esqueçam a importância que a cidade de Jerusalém tinha, sobretudo por causa da questão do templo esse que tinha ficado destruído, e por isso é que Esdras foi reconstruir o templo. A grande preocupação dos judeus naquela altura, ao regressarem à sua casa, era também reconstruírem o lugar da adoração, que era o templo. E então, nós, durante esta série de mensagens que começou em abril, de alguma maneira estamos a motivar que nos identifiquemos com os judeus, para pensarmos que a Igreja da Lapa, deve ser também um lugar onde as pessoas regressam, como os judeus regressaram da Babilónia para Jerusalém. A Igreja da Lapa deve ser também um lugar onde as pessoas são recebidas, como Jerusalém recebeu e como Jerusalém foi reconstruída. E, precisamente, pegando nesta última palavra, a Igreja deve ser um lugar onde se reconstrói, onde as coisas são reconstruídas. Claro que, como sabem, uma das razões porque quisemos estudar o livro de Esdras e Neemias, e isso às vezes é um pouco um clichê, é que sempre que uma igreja tem obras para fazer, é fácil pegar no livro de Esdras e Neemias, porque são livros de obras. E quando nós começámos a estudar em abril, a nossa expectativa era que as obras começassem no verão. Mas fora do nosso domínio, as obras que nós queremos fazer na casa de oração, então acabaram por ser adiadas porque, infelizmente, estamos sujeitos também àqueles que connosco vivem. Não é? Lembram-se no livro de Esdras, que Esdras queria fazer as obras e volta e meia chegavam problemas? Não problemas tão radicais como os de Esdras, mas nós também temos tido problemas. Então, aquelas obras na nossa casa de oração, para resolver aquilo que dá para ver, as pessoas olham para aquela parede e veem em mau estado, há outros sítios em mau estado, fisicamente, na nossa casa de oração, nós queremos fazer obras, mas também quisemos que, se nos íamos inspirar num livro da Bíblia para uma altura de obras, que se Deus quiser, começam já para o ano, ainda não sabemos bem datas, os membros estejam atentos, mas também quisemos uma coisa, que é, já que nos vamos inspirar para fazer obras na nossa casa de oração, entendamos que o mais importante não é só as obras que se fazem no exterior, mas é aquilo que tem de acontecer no nosso interior. É aquilo que nós temos de ser enquanto igreja, não só uma igreja que se sabe reconstruir fisicamente, mas uma igreja que sabe regressar à palavra de Deus e uma igreja que sabe receber. E por isso é que esta última questão, a questão de receber as pessoas, tem sido também um tema a percorrer desde abril toda esta série de mensagens. Agora, como estamos a chegar ao penúltimo capítulo, reparem aí, folhem as vossas Bíblias. Só temos mais um capítulo, que é o capítulo 13. E assim terminará o livro de Neemias. É suposto que hoje, ao lermos este texto que acabámos de ouvir, é suposto que sintamos algum clímax. O filme está quase a acabar. Vamos usar, não é, esta imagem. O filme está quase a acabar. É verdade que o capítulo 13 ainda vai ter as suas surpresas. O capítulo 13 de Neemias ainda nos vai trazer surpresas. Mas é suposto que nós sintamos o clímax. As coisas estão a chegar a um objetivo. As coisas estão a chegar ao seu propósito. O que é que nós acabámos de ler neste texto? Assim, muito sucintamente, nós lemos que os judeus dedicaram os muros. A obra terminou, a obra dos muros de Jerusalém, e eles dedicaram os muros, consagraram os muros que tinham acabado de ser reconstruídos. Então o que é que se fez? Juntaram-se todos os levitas. Os levitas quem são? São os homens encarregados da religião, de tratar da religião judaica. Vamos dizer assim, era o clero, se quisermos usar a expressão. Eram aquelas pessoas cuja profissão era tratarem da religião judaica. Então juntaram-se estas pessoas todas e juntaram-se não só os levitas como as pessoas todas e foram trazidas para Jerusalém.
As outras pessoas, que não os levitas, não é? Também vieram e dividiu-se a coisa em 2 grupos. Não sei se repararam isso à medida que íamos lendo, mas 2 grupos foram feitos. Um que era encabeçado por Esdras, vemos isso no verso 36, e outro que era encabeçado pelo próprio Neemias. Não sei se repararam, mas a partir desta altura, Neemias começa a escrever na primeira pessoa do singular. Ele começa a falar eu. E isso ainda não tinha acontecido de uma maneira tão nítida até aqui. Portanto, imaginem aquela gente toda separada em 2 grupos diferentes. Um grupo que vai num sentido é encabeçado por Esdras, outro é encabeçado por Neemias. E marcharam sobre as muralhas, porque as muralhas, apesar de tudo, tinham um espaço. Eu não sei se vocês já visitaram alguns castelos em Portugal. Não sei se esta comparação funciona totalmente, mas quando nós visitamos alguns dos castelos em Portugal, apercebemos que geralmente as muralhas de um castelo, naturalmente, têm de ter um espaço para que aqueles que defendiam as muralhas pudessem andar por aí. Em alguns casos, e agora depende da pessoa, não é? Eu lembro que há uns meses nós visitámos Óbidos com os meninos e Óbidos tem as suas muralhas também e tem o seu espaço. Mas eu lembro que na altura eu não me senti capaz de ir para a muralha com as nossas crianças. Porquê? Porque às vezes o espaço das muralhas às vezes é um bocadinho apertado e sem proteção. Não sei se já alguma vez andaram sobre as muralhas de algum castelo em Portugal. Não é? Agora imaginem estas muralhas, como nós nos apercebemos pelo que o texto nos diz, elas eram espaçosas, porque uma parte, os grupos dividiram-se e também passavam pelas muralhas. Agora imaginem a multidão que é separada em 2 grupos diferentes, indo em sentidos diferentes. Uns vão no sentido dos ponteiros do relógio, outros não vão. E o que é que eles fazem? Eles percorrem o espaço, portanto, das muralhas, de maneiras diferentes, e um grupo foi por um lado, um grupo vai pelo outro, até se encontrarem. E isto era uma espécie de coreografia. Eles estavam a fazer uma espécie de coreografia. E era uma coreografia festiva e musical, porque, como vemos, há muitos instrumentos, há pratos, há símbolos, há tudo. É assim uma espécie de procissão muito musical, com muitas pessoas envolvidas. Até que depois se voltam a encontrar, e como nos diz o verso 40, seguem em direção até onde? Vejam aí no verso 40. Portanto, seguem em direção até à casa de Deus. O que era a casa de Deus? Era o templo. Então, depois de percorrerem os muros, imaginem a vista daquilo, seguem todos juntos até à casa de Deus, que era o templo. E lá a cerimónia culmina com cânticos, como diz o versículo 42, com sacrifícios, como diz o versículo 43, e também, como ainda diz o versículo 43, com júbilo, com muita alegria. Júbilo quer dizer alegria. E a alegria é tão exuberante que se ouve de muito longe. Imaginem, nós temos de parar um bocado para tentar pensar nisto. Hoje em dia, quando nós ouvimos um grupo a fazer barulho de longe, por exemplo, se for num dia de concerto, não é? Se já passaram ao lado de algum festival de música, não é? Geralmente ouve-se um festival de música se nós pararmos lá perto. Agora imaginem, neste caso é um bocadinho diferente porque não havia a amplificação que hoje um festival de música pode fazer. Portanto, imaginem a intensidade daquelas pessoas a celebrar. Elas, de facto, tinham de fazer muito barulho juntas e um bom barulho, um barulho santo, que se ouvia de muito longe. As pessoas ouviam aquilo. E nós não podemos fugir. Isto é uma das coisas na Bíblia que não dá para fugir. Quando as pessoas louvam a Deus, a Bíblia não regateia o louvor. O louvor é mesmo uma coisa intensa, é uma coisa exuberante. Sabem que nós, enquanto igreja, uma das coisas que temos sempre de ir mastigando quando lemos a palavra é o facto das expressões acerca do louvor a Deus na Bíblia serem tão rasgadas. Isto não quer dizer que todas as pessoas do mundo louvam da mesma maneira. De facto, há culturas diferentes. Se nós pensarmos na cultura portuguesa e a compararmos com outras culturas, de facto, os portugueses, no geral, até são um bocadinho tranquilos. Sabem que às vezes depois também nós somos tranquilos numas coisas, noutras somos menos. Sabem que, por exemplo, quando se vai a um evento no estrangeiro, com grupos de portugueses, eu já me apercebi um pouco disto. Que é, por um lado, nós somos muito calmos uns com os outros, tranquilos, se compararmos com outras culturas. Mas, por outro lado, também já me apercebi que, às vezes, quando os portugueses vão a um congresso no estrangeiro, um congresso evangélico, geralmente são dos grupos mais ruidosos. Já tiveram essa experiência? Já uma vez foram a algum congresso evangélico no estrangeiro? E os grupos portugueses em que estiveram eram ruidosos, como aqueles que eu tenho conhecido? Não. Portugueses e irlandeses, por exemplo. Os irlandeses também são parecidos connosco.
Nunca tiveram essa experiência? Nós agora, nesta ida aos Estados Unidos, os portugueses eram poucos. E houve uma reunião da Europa, a determinada altura houve uma reunião da Europa, estavam os europeus todos reunidos, e eu não sei se sabem, mas nós também somos europeus, e então fomos lá para essa reunião também, e o que é que aconteceu? Quando chegámos atrasados, os portugueses chegaram atrasados, mas chegaram na altura em que eles estavam a pedir que cada grupo desse sinal de vida. Então chegámos na hora em que pouco depois falavam em Portugal. Então estavam os portugueses a entrar e dizem Portugal, e começamos todos aos gritos. E eu pensei, isto também é a imagem que nós passamos cá para fora. Chegam tarde, mas quando chegam estão à vontade. Pronto, eu estou apenas aqui a fazer umas categorias. Eu não sei se estas simplificações se aplicam sempre, mas a verdade é que uma das coisas que eu gostaria que nós ponderássemos é que quando nós lemos a palavra a falar acerca de louvor, a Bíblia não pede desculpa para que as pessoas louvem. E com isto eu não estou a dizer que nós temos de ter todos a mesma maneira de louvar. Essa é uma das coisas bonitas nesta igreja. Há uns que louvam mais assim, há outros que louvam mais assado. Mas mesmo quando nós louvamos mais assim, e se o nosso louvor for mais contido, há liberdade para as pessoas louvarem de uma maneira contida, mas lembra-se que até na contenção o seu louvor tem de ser exuberante. No sentido em que o seu coração tem de estar cheio de alegria. E por isso não é bonito que a expressão que seja usada no verso 43, por exemplo, na minha tradução, na tradução que li, é um pleonasmo. Deus os alegrara com grande alegria. Vejam o versículo 43. Aliás, a palavra alegria, nesta tradução que eu tenho, até parece 3 vezes. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. A nossa vida tem de ser assim. Nós temos de ser alegres porque Deus nos alegrou com grande alegria. Nós, nesse sentido, temos de ser uns pleonasmos andantes. Temos de, quando é para louvar a Deus, as pessoas têm de perceber. Não temos de fingir isto para as pessoas à nossa volta, mas as pessoas têm de perceber que nós somos máquinas de louvor. Nós temos de ser máquinas de louvor, porque foi para isso que Deus nos construiu. Nós somos máquinas de louvor. Nós vamos ter uma eternidade onde a nossa máquina de louvor nunca vai parar. E esta exuberância que a Bíblia tem acerca do louvor é uma coisa incrível e que nunca para. Do início ao fim, as pessoas derramam-se em louvor. As pessoas gritam, aquilo ouvia-se de longe. Imaginem que as igrejas batistas em Portugal louvavam assim desta maneira, não é? As pessoas podiam não estar aqui, mas todas as pessoas à volta sabiam o que é que aqui estaria a acontecer, não é? E depois teríamos problemas com a vizinhança também, não é? Mas não faz mal, não faz mal. Vamos avançar. Uma das coisas que aqui está a acontecer é uma consagração. No nosso boletim, temos aí a citação de um puritano inglês do século XVII, Matthew Henry, aí na terceira página do nosso boletim. E diz assim, Matthew Henry dizia assim: os judeus devotaram esta cidade a Deus e à sua honra de uma maneira muito peculiar. A cidade era uma cidade santa, a cidade do grande rei. Eles colocaram a cidade e os seus muros sob proteção divina, sabendo que a menos que Deus proteja a cidade, os muros haviam sido construídos em vão. Se Deus não protegesse a cidade, em vão tinha sido construída a cidade. Não é? E então, uma das coisas que nos deve impressionar é a maneira como os judeus sabiam que aqueles muros, aquela cidade, toda a Jerusalém, era uma cidade santa. Qual foi o hino que nós acabámos de entoar? Sião é a nossa santa e gloriosa cidade. Não foi ao calhas. Certamente que o Manel sugeriu este hino. Porque tem a ver com isto. Sião é a nossa cidade. Neste caso já não é aquela Jerusalém, que ainda hoje existe, mas é a nova Jerusalém de que falávamos a semana passada. E então, o que é que aqui está a acontecer? Está a acontecer aqui uma consagração. Qual é a importância de nós dedicarmos ou consagrarmos coisas? E gostaria hoje que nós pudéssemos progredir para falar acerca deste princípio de consagração. Aliás, o título deste sermão é Tornar-se Sagrado é o Segredo. Tornar sagrado é o segredo. Tornar sagrado é uma das definições para a palavra consagração, que era aquilo que os judeus estavam a fazer com os muros e com toda a cidade. Veja ainda aí na terceira página do boletim. O que é que nós pensamos acerca de consagração? No dicionário da internet, não sei se usam, o Priberan é aquele que eu uso, que é o mais, pelo menos é aquele que eu me habituei a usar. Então, se nós formos ao dicionário da internet ao Priberan e colocarmos lá consagração, ou consagrar, o que temos aí? Consagrar, verbo transitivo. O que é que significa? Tornar sagrado. Quando eu consagro uma coisa, já pensaram nisso? Quando eu consagro uma coisa, estou a tornar essa coisa sagrada. Segunda, oferecer à divindade.
Quando eu consagro uma coisa, eu ofereço essa coisa a Deus. Terceiro, dizer na missa as palavras da consagração. Isto agora é uma à parte. Sabem quais são as palavras da consagração? São as palavras que o padre usa para declarar que os elementos do vinho e do pão se tornam, naquele momento, o próprio sangue de Cristo e a própria carne, o próprio corpo de Cristo. Isso são as palavras da consagração na missa. Para aqueles que têm um passado ou um background católico, provavelmente sabem do que é que eu estou a falar. Nesse momento, o padre consagra. E, segundo a convicção católica romana, aqueles elementos passam a ser sobrenaturalmente, naquela altura, eles passam a ser sobrenaturalmente o pão. O pão passa a ser o corpo e o vinho passa a ser o sangue. Não é hoje o meu intuito falarmos sobre a questão da transubstanciação, que é a teologia que está por trás desta convicção. Uma igreja protestante não acredita na transubstanciação. Ou seja, uma igreja protestante não acredita que o pão e o vinho se tornam mesmo na carne, no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Mas acreditam que o sangue e o vinho simbolizam. Mas isso é apenas para termos a ideia que a palavra consagrar também pode significar isto. Mais coisas que a palavra consagrar pode querer dizer: dedicar, votar, sancionar, e depois é um verbo pronominal, dedicar-se. Pronto, algumas definições que temos aqui. Outra maneira de entender o que consagração quer dizer passa por lembrar que a consagração é uma coisa que exige alguma coisa de quem está a consagrar. Quero falar-vos brevemente sobre isto. O que é consagrar? O que é tornar sagrado? O que é dedicar? O que é que os judeus estavam a fazer com os muros de Jerusalém? E, no fundo, o que é que os judeus estavam a fazer com toda a cidade de Jerusalém? Uma das coisas que é importante para nós percebermos o que é que os judeus estavam a fazer é lembrar que na Bíblia consagrar uma coisa também traz exigências a quem está a consagrar. A consagração de uma coisa não pede apenas que nós concentremos a nossa atenção na coisa consagrada. Não. A consagração de uma coisa na Bíblia também pede que nós concentremos a atenção nas pessoas que estão a consagrar. Quem consagra, quem torna sagrado, quem dedica uma coisa, tem uma relação muito importante com aquilo que está a consagrar. Por isso mesmo, o texto que nós acabamos de ler revela o muito trabalho que foi dado a todos aqueles que naquele dia estavam a consagrar os muros. Reparem, para que aqueles judeus estivessem a consagrar os muros, eles caminharam, eles cantaram, eles louvaram, eles tiveram de fazer coisas. Portanto, quando nós dedicamos alguma coisa a Deus, isso não significa que nós não temos de fazer nada. Quando nós dedicamos alguma coisa a Deus, Deus também pede coisas daquele que está a dedicar. Também são importantes para Deus as pessoas que têm Jerusalém como importante. Não é só Jerusalém que era importante para Deus. Eram as próprias pessoas que tinham a cidade de Jerusalém como importante. E na fé cristã é assim. A pessoa que descobre valor numa coisa, essa pessoa é incluída no valor que encontrou nessa coisa. Na fé cristã isto é importante. Se eu descubro o valor de uma coisa, eu também sou incluído no valor da coisa que eu descobri como importante. Quem consagra, compromete-se com aquilo que é consagrado. E nesse sentido, a palavra compromisso, ela é importante para nós entendermos o que é que consagração é. Consagração não é apenas um desejo. Consagração é o compromisso da pessoa que consagra. Se eu tenho uma coisa como importante na minha vida, eu comprometo-me com essa coisa. Se eu digo que tenho uma coisa como importante na minha vida, mas essa coisa não pede nada de mim, é sinal que eu, de facto, não a estou a consagrar. É sinal que eu não a tenho assim como tão importante. Portanto, uma das coisas importantes para nós entendermos o que é que consagração quer dizer, o que é que os judeus estavam a fazer com aqueles muros, é lembrar que dedicar uma coisa a Deus, consagrar uma coisa a Deus, exige coisas de nós que o estamos a fazer. Um segundo aspecto, consagrar alguma coisa é estabelecer que essa coisa que nós estamos a dedicar, que neste caso os judeus estavam a dedicar os muros, estavam a dedicar, num certo sentido, toda a cidade. Quando se consagra uma coisa, estabelece que essa coisa pertence a um determinado propósito. Consagrar uma coisa, dedicar uma coisa, é lembrar o fim para o qual essa coisa existe. Consagrar uma coisa, tornar uma coisa sagrada, dedicar uma coisa, é dar um sentido à existência dessa coisa. Consagrar é casar aquilo que se é com aquilo que se faz. Tornar sagrado é casar aquilo que se é com aquilo que se faz.
Consagrar é dizer que há um objetivo para a existência. Consagrar é recusar a ideia de que as coisas existem por acaso. Quando eu consagro uma coisa a Deus, quando eu dedico uma coisa a Deus, eu estou a rejeitar a ideia de que aquilo aconteceu por acaso. Não, eu estou a dizer, isto acontece, esta coisa existe com um propósito. Consagrar é trazer de volta a Deus o que por Deus foi feito. Consagrar é devolver a Deus. Dedicar é devolver a Deus. Consagrar é completar o ciclo. E deixem-me dar um exemplo, um à parte. Se Deus quiser, em breve nós vamos estar a dedicar, a consagrar, a apresentar a vida do nosso pequeno Filipe, não é? O nosso mais novo, da nossa comunidade, do Rui e da Rita. E o que é que nós fazemos quando trazemos as nossas crianças? Nós, de facto, como batistas que somos, nós não batizamos bebés. Mas nós acreditamos no valor disto de consagrar a vida dos nossos pequenos a Deus. E por isso aquilo que fazemos é... As nossas crianças são cá trazidas e o que a Igreja faz é orar pelos pais e orar pela vida daquela criança, para que aquela criança tenha o propósito da sua vida reconhecer a existência do Criador. Sabem que, num certo sentido, e não me entendam mal, quando nós dedicamos as nossas crianças na Igreja, nós estamos a devolvê-las ao Criador. Não no sentido que as vamos matar, não é? No certo sentido, vamos devolver esta criança ao Criador. E os pais dizem, não quero. Imaginem, só vocês vão dizer, nós não batizamos crianças, mas fazemos uma coisa melhor. Devolvemos as crianças ao Criador. As pessoas iam passar a nossa religião. Mas a ideia é quando nós consagramos, quando nós dedicamos a vida das nossas crianças na nossa comunidade, nós estamos a devolver a Deus aquilo que Deus nos deu. Nós estamos a completar o ciclo. E por isso é que, geralmente, como pastor, tenho orado. Isso é das melhores coisas, deixa-me dizer, se há coisa boa da carreira, eu acho que não é bem uma carreira pastoral, mas deixa-me usar a expressão. Se há coisa, para mim, especial na carreira pastoral, é dedicar crianças. É das coisas que eu mais amo fazer. Porquê? Porque nós, naquele momento, estamos apenas a reconhecer em carne e osso, geralmente é pouca carne e pouco osso, não é? Mas estamos a reconhecer naquela criança que aquilo que já ganhou a nossa paixão, que aquilo que já ganhou o nosso amor, nós só agarramos porque foi Deus que nos deu. E é das coisas mais especiais. Também, por um lado, vivemos esse momento com temor e tremor. Porquê? Porque também temos a ideia que a vida da criança que nos foi dada não nos pertence. E por isso mesmo, invariavelmente, sempre que uma criança é dedicada nesta igreja, nós pedimos logo ao Senhor, salva esta criança. Traz esta criança para ti. Tu que crias as eternidades que são as vidas das nossas crianças, traz esta criança de volta para ti. E por isso, invariavelmente, também oramos. Ajuda-nos, enquanto igreja, a ajudar estes pais, para que estes pais ajudem esta criança a crescer no teu caminho. É um ciclo de ajuda. A igreja ajuda para que os pais ajudem. E pedimos a ajuda a Deus, para que aquela criança possa fazer do ensino na palavra o seu sustento. E por isso é que nós temos tanto prazer, tanto privilégio. E sabem que por isso é que também, deixem-me terminar este entre parênteses, mas por isso é que não há alegria como a de ouvir a notícia de uma gravidez. Não há alegria maior do que essa. Porque é vida e nós queremos devolver ao Senhor a vida que Ele nos dá. E por isso, por favor, vamos continuar a multiplicar-nos, vai ser confuso, é verdade. Mas nem que seja para me darem essa alegria de ir fazendo dedicações. Eu e outros pastores, até hoje tenho sido eu, mas agora, para o ano, vamos começar a colocar os outros pastores também a pegar ao colo dos bebés e saberem como é que é. Ok, vamos voltar aqui à palavra. Consagrar é completar o ciclo, eu dizia-vos isso. Neste sentido, consagrar. Agora quero só rapidamente criar um contraste. Consagrar uma coisa, tornar uma coisa sagrada, dedicar uma coisa a Deus, hoje em dia pode ser uma atividade um pouco subversiva. Porquê? Porque em grande parte o ambiente da nossa cultura ocidental em que nós hoje vivemos, o ambiente da nossa cultura afastou-se da ideia de que as coisas existem com um propósito. De certo modo, nós vivemos hoje uma época que desconfia que haja grande lógica para a vida. Em grande parte, o Ocidente, o mundo ocidental, tornou-se um mundo que desconfia da ideia de que a vida tem um sentido. Suspeitamos até de pessoas que acreditam no sentido da vida. Porque às vezes as pessoas que acreditam muito no sentido da sua própria vida são pessoas que nos parece que ainda não viveram, que ainda não perceberam bem o que a vida é. E eu sei que estou a generalizar, eu não estou a dizer que todos têm de sentir isso, mas, por exemplo, se nós pensarmos muito no ambiente intelectual do Ocidente, da Europa,
do Ocidente, é um ambiente que desconfia quando a pessoa está muito convencida de um objetivo que tem na vida. Não é? Se uma pessoa aparece, reparem, em alguns contextos, a pessoa dizer que tem um sentido de missão é vista até como uma coisa perigosa. Se vocês repararem hoje em dia nas entrevistas intelectuais, artistas, as pessoas nunca gostam de achar que fazem uma coisa porque sentem que lhes foi dada essa tarefa. Não, as pessoas gostam de dizer, não, eu faço isto porque é isto que eu sou. Porquê? Porque a autenticidade tornou-se a única maneira possível de fazer uma coisa. Eu só faço isto porque é assim que eu sou e realizo-me a fazer isto. Não é porque eu tenho uma missão. Porquê? Porque em grande parte as pessoas que apresentam uma missão, nós desconfiamos delas. Olha, quando nós, por exemplo, partilhamos a fé, as pessoas sentem-se desconfortáveis com a ideia de que nós temos por missão evangelizar os outros. Porque evangelizar os outros parece uma coisa hostil. Parece uma coisa típica de pessoas que, como não têm muita personalidade, precisam de ir buscar à religião a pouca personalidade que têm. Agora estou a generalizar e não quero tornar isto um bocado complexo. Mas é nesse sentido que consagrar uma coisa hoje é uma coisa subversiva. Para um mundo que não encontra grande sentido para a vida, consagrar uma coisa parece absurdo. Para um mundo que não encontra muito sentido para a existência, que apareça alguém a dedicar uma coisa a Deus, a acreditar que uma coisa que existe tem um propósito, isso parece um bocado absurdo, porque afinal a coisa mais inteligente, para muitos, é concluir que a vida não tem muita lógica. Ok, vamos voltar ao texto. Para que consagrar não seja assim tão absurdo, convém pelo menos fazer duas notas. Eu gostaria que nós fôssemos pessoas de consagração, de tornar coisas sagradas, de dedicar coisas na nossa vida a Deus. Mas gostava de fazer duas notas. Para que nós vivamos a nossa vida de tornar coisas sagradas, de dedicar coisas a Deus, da mesma maneira como os judeus dedicaram os muros, que nós possamos fazer o mesmo na nossa vida, mas também sendo atentos às pessoas que ao nosso lado estão connosco e que não acreditam nas mesmas coisas que nós. Então, duas coisas que eu gostaria, para que nós não perdêssemos convicção acerca de viver uma vida consagrada a Deus, mas também sermos atentos às pessoas que não acreditam naquilo que nós acreditamos. Então, duas notas primeiro. Primeiro, consagrar uma coisa não é colocar essa coisa debaixo de um feitiço. E, infelizmente, às vezes, mesmo no contexto evangélico, dá-se a ideia que consagrar uma coisa é meter o pastor a orar por uma coisa e que, como o pastor orou por aquilo, nada de mal vai tocar ali. Consagrar não é isto. A mim já me pediram até, uma vez um rapaz, já foi há uns anos, veio-me pedir para eu orar pelo carro dele. Tinha um carro novo. Agora deixem-me, eu quero ser justo. Okay? Quero apresentar uma crítica a isto, mas também quero ser justo. Porque aquela preocupação que o rapaz tinha, eu acho que ele, de facto, a teologia dele não era a melhor, mas a preocupação dele era boa. Ele tinha um carro novo e ele não queria que nada que acontecesse naquele carro fosse em último grau contra o Deus em que ele acreditava. Então veio ter comigo e disse: Tiago, se tu pudesses orar pelo meu carro novo, eu agradecia. E eu fui com ele, fui para junto do carro. Não sei se impus a mão sobre o carro, acho que não me lembro. Mas disse: olha, o que eu vou orar não é pelo carro em si, porque eu não tenho poder para fazer nada. Eu não tenho aqui nenhuma reza, oração à la casinha, à la casam, em que o carro nunca vai esbarrar, nunca lhe vai faltar gasóleo, nunca vai ter problema. Eu não tenho esse poder. E deixem-me dizer, aqueles que julgam que têm esse poder estão enganados. Mas o que eu lhe disse foi: mas eu vou orar por ti, e pelo uso deste carro, para que, de facto, este carro possa ser usado para a benção. E isso eu faço. Portanto, se algum de vocês quer que eu ore pelos vossos automóveis, eu tenho uns preços acessíveis e dependendo do tamanho da oração. Mas reparem, este princípio que este rapaz tinha era um bom princípio. Ele sabia... Reparem uma coisa, isto é bonito. E aqui agora para os batistas de origem, que nós somos sempre mais desconfiados, os batistas de origem, isso é coisa esquisita. Deixem-me dizer para os batistas de origem, e eu sou um deles, tomara nós termos o mesmo instinto que aquele rapaz tinha. Que qualquer coisa na nossa vida fosse usada para propósitos dos quais Deus se agrada. Agora deixem-me dizer, se eu quero conceder isto àquele rapaz que me pediu que eu orasse pelo carro dele, também deixem-me dizer, consagrar não é orar por uma coisa ou uma pessoa, criando nessa consagração um muro contra o mal. Isso não existe na Bíblia. Os pastores não podem orar
como se estivessem a fazer por artes mágicas, a criar um muro de proteção para que aquilo sobre o qual oraram não veja nenhum mal ou não tenha de enfrentar nenhum mal. Não, isso a consagração não é. Há muitas pessoas que têm a consagração como algo assim, em que um pastor ou um padre fazem uma oração, benzem, ou uma reza que impede que a coisa pela qual se orou sofra com os efeitos do mal. E a prova que consagrar não tem nada a ver com isto. Sabem o que é que aconteceu com aqueles muros? Com aquele templo? Cerca, mais ou menos 5 séculos depois. Aqueles muros, aquele templo que tinha sido consagrado ao Senhor. Sabem o que é que aconteceu com aquela construção toda? Veio tudo abaixo. Não foi a consagração dos judeus, e reparem que não foi uma consagração qualquer. Eles fizeram um estrilho, ouvia-se ao longe. Mas não foi pelo facto de aquilo ter sido muito consagrado que impediu que muitos anos depois, uns séculos depois, Jerusalém fosse arrasada. Quer o muro, quer o templo. Portanto, consagrar não é nós arranjarmos espaços. Aqui está amarrado, não é? Está amarrado. Aqui ninguém toca na minha vida. Porquê? Porque o pastor foi aí e consagrou. Não, consagrar não é isto. Consagrar não é isto. Uma segunda coisa acerca da consagração, que assenta na ideia da finalidade, exige uma realidade bem prática. Consagrar liga-se a factos concretos. E atenção, eu quero ser equilibrado nisto. Se por um lado consagrar não é... Eu não oro por fotografias de pessoas. Eu não tenho nenhum lenço em que atiro e as pessoas vão caindo à medida que o lenço passa. Eu também não tenho nenhum olhar especial onde a pessoa fica ungida. De facto, eu não tenho o poder de benzer nada. Mas atenção, se isto que nós vemos até como superstição é errado, atenção, consagrar tem a ver com realidades físicas. Ok? Não vamos cair no outro extremo. E aí, permitam-me, e voltando a ser mais mauzinho para aqueles que são batistas de origem. O problema, muitas vezes, para aqueles que não foram tão influenciados com tendências mais carismáticas no meio evangélico acerca destas coisas, é que, infelizmente, depois acham que consagrar não tem a ver com realidades físicas. E consagrar tem a ver com realidades físicas. Consagrar, dedicar uma coisa, tem a ver com aquilo que vai acontecer em carne e osso, sobre a vida ou sobre a coisa pela qual nós oramos. Consagrar liga-se a factos concretos. Consagrar uma coisa, dedicando-a a Deus, não é uma coisa abstrata que habita uma parte do cérebro da pessoa que tem convicções religiosas. Não. Consagrar, que não é primariamente impedir uma realidade. Sigam-me agora que esta é uma parte só mais difícil e depois eu vou terminar o sermão. Consagrar não é primariamente impedir uma realidade. Ou seja, consagrar não é um pastor ou alguém ora e dizer assim, nada vai tocar. Este carro não vai ter acidentes. Esta criança, nós oramos por ela, ela não vai ter problemas. Não. Consagrar, dedicar uma coisa, tornar uma coisa sagrada, não é impedir uma realidade. Que neste caso, que o mal aconteça. Não. Mas, consagrar é criar uma realidade curada. Consagrar não é impedir uma realidade, que neste caso é a possibilidade do mal acontecer, mas consagrar é criar uma realidade curada que junta o que é ao que deve acontecer. Consagrar não é impedir que o mal aconteça, mas é acreditar que, como se devolveu a coisa a Deus, aquilo que é suposto acontecer, acontece. Não é por artes mágicas, mas dedicar uma coisa a Deus é curar a realidade. É juntar aquilo que aquela coisa é àquilo que ela deve fazer. Os muros, pensem nos muros. Os muros eram consagrados não porque os muros impediam que o mal viesse até Jerusalém. Não era pelo facto do povo ter construído os muros que isso impedia que o mal viesse até Jerusalém. Reparem, o que os muros faziam é que lidavam com o mal a vir a Jerusalém. Percebem a diferença? Não era pelos judeus terem aqueles muros e consagraram os muros e dizer assim, agora não há problema nenhum que venha à nossa vida. Porquê? Porque nós orámos e cantámos com muita força. Portanto, não há nada que vai acontecer aqui. Os muros impedem que o mal chegue aqui. Não. Os muros são para que quando o mal chega, as pessoas possam ser protegidas. O propósito de Deus possa ser cumprido. Reparem nesta coisa fantástica. Consagrar uma coisa é ser, com ela, o mais realista possível. Não é a Disneylândia. Quando nós, por exemplo, voltando ao exemplo da criancinha que é dedicada aqui, nós não estamos a dizer a tua vida vai ser impecável. Vai tudo correr bem. Em nome de Jesus, vai tudo correr bem.
Está amarrado, não acontece nada. Nós sabemos lá o que é que pode acontecer na vida daqueles que dedicamos a Deus. Mas aquilo que nós acreditamos é que ao devolvermos aquela criança ao Criador, a realidade é curada de uma maneira em que no caso da criança, ela vai ser ensinada a colocar a confiança naquele que é o muro dos muros, que é o Senhor, que é Deus. Daqui segue que se nós não consagramos coisas na nossa vida, é sinal que estamos a ser negligentes com a realidade. Tornar as coisas sagradas é o segredo. Tornar as coisas sagradas é o segredo. E deixa-me, eu estou a ter dificuldades em terminar este sermão, mas deixa-me dizer-vos, esta é uma das dificuldades na nossa vida. Nós hoje temos mesmo uma grande incapacidade de tornar coisas sagradas. Tornar coisas que é suposto que fiquem dessa forma para sempre. Temos dificuldade em ter coisas sagradas no nosso dia-a-dia. E dizer assim, isto é sagrado. Isto não se negocia. Sabem porque é que temos dificuldades em ter coisas sagradas? Precisamente porque nos esquecemos que ter coisas sagradas é curar a realidade. Quer quando o mal acontece, quer quando o mal não acontece. Sabem quando é que nós queremos coisas sagradas? Quando o mal já chegou. Mas temos muita dificuldade em querermos coisas sagradas quando o mal ainda não chegou. Nós queremos viver uma realidade onde o mal não possa acontecer. Mas tornar coisas sagradas é lidar com a realidade em que o mal acontece. É por isso que os muros foram criados. Quero citar brevemente uma escritora, provavelmente a minha escritora preferida, a escritora norte-americana Flannery O'Connor, já morreu há uns anos, e ela dizia assim: no seu melhor, a nossa época é de investigadores e descobridores. No seu melhor, a nossa época é de investigadores e descobridores. No seu pior, a nossa época é uma época que domesticou o desespero e aprendeu a viver feliz com ele. Bom, no melhor, a nossa época pode ser uma época em que as pessoas vão à procura do sentido da vida e encontram-no. No pior, pode ser uma época que desespera, mas que se habitua a viver desesperada de uma maneira que fica feliz. Eu creio que isto nos descreve bem. Por um lado, nós queremos encontrar o sentido para a vida. Por outro lado, já nos fizemos confortáveis com o facto da nossa vida não ter grande sentido. Eu creio que isto descreve muito bem os nossos tempos. Por um lado, nós queremos que haja um sentido para a nossa vida. Por outro lado, nós já nos sentimos confortáveis quando não há sentido para a nossa vida. Depois esbarramos de frente com pessoas parecidas com os judeus neste texto de Neemias 12. Esbarramos de frente com pessoas que fazem coisas estranhas, com coreografias e músicas e rituais, porque essas pessoas que são estranhas e fazem coisas estranhas acreditam que há um sentido espiritual para as coisas físicas. Mais ou menos confortáveis com a falta de sentido da vida, nós barramos de frente com quem age de acordo com o sentido que lhe encontra. E é isso que esta multidão, é tão bonito isso, esta multidão faz coisas, faz coreografias, tu vais para ali, eu vou para ali, agora cantamos isto, agora cantamos aquilo, agora levantamos as mãos. E tudo isto nos parece estranho, porque nós nos desabituamos a encontrar um sentido espiritual para as coisas físicas. Reparem que, por exemplo, um dos problemas dos europeus na expressão física é que, como nós somos muito gregos a pensar, achamos que representar a realidade com gestos é uma coisa estranha. Como somos desconfiados com a realidade física, achamos que é um bocado estranho que o nosso corpo exprima aquilo em que nós acreditamos. Deixem-me ser mauzinho convosco. Eu já fui mais parecido com os mais tímidos aqui. Porquê? Porque, como bom europeu, achava que uma pessoa que levanta os braços, que uma pessoa que esbraceja muito, é uma pessoa que, num certo sentido, não se apercebeu que o mais importante é aquilo que é espiritual e não se vê. Mas deixem-me dizer, eu não estava a ser cristão, eu estava a ser platonista, estava a ser platónico. Estava a achar que Deus só valoriza as coisas espirituais. E não é verdade. Deus valoriza as coisas espirituais e elas têm uma expressão física. Foi por isso que Jesus veio em carne e osso. E não veio como uma sessão de formação espiritual. E por isso é que quando nós acreditamos nas coisas, é normal que o nosso corpo siga em conformidade. Sabem porquê? Porque Deus criou um corpo para Ele exprimir as coisas que espiritualmente nós acreditamos. Vocês não têm de levantar as mãos, mas para mim isso mudou na minha vida. Porque o meu corpo não tem de ser um reflexo da desconfiança grega que eu tenho com a carne, com as coisas físicas. O meu corpo tem de ser uma extensão da minha fé espiritual. E essa exuberância é uma das coisas que nós encontramos na palavra.
Por isso é que pessoas que chegam com exuberância, com rituais, com coisas que fazem sempre, nós dizemos, isto é estranho. Não é estranho. Estas pessoas acreditam que há um sentido espiritual para as coisas físicas. E por isso as fazem. E por isso é tão bom quando nós somos estranhos para os outros nesse sentido. Porque nós acreditamos que há uma explicação espiritual para as coisas físicas. Se eu levantar os braços a louvar, eu não estou a levantar porque eu sou um tipo especialmente extrovertido. Não. Eu estou a levantar porque se Deus conquistou em mim a minha vida, o meu corpo tem de ser uma pálida tradução disso. E eu tenho de seguir aquilo que o meu cérebro crê. E é aqui que eu quero terminar, e já disse isto há algum tempo, mas o Filipe já foi para o órgão, portanto é sinal que está mesmo quase a acontecer. Quero terminar o sermão no episódio dos episódios, no que diz respeito a pessoas que fazem coisas estranhas, com coreografias e músicas e rituais, porque acreditam que há um sentido espiritual para as coisas físicas. E agora eu pergunto-vos, qual é o melhor episódio na Bíblia para ilustrar que vale a pena fazer coisas físicas por causa de princípios espirituais? Qual é o melhor episódio na Bíblia que ilustra que vale a pena fazer coisas físicas por causa de princípios espirituais? É sempre o mesmo. É a crucificação. Jesus sabia que a coisa física horrível, pior coreografia de sempre, a crucificação de Jesus. Mas Jesus sabia que aquela coreografia, que não era um fingimento, mas era uma coisa física que tinha de acontecer para que a coisa espiritual melhor acontecesse. Nós não somos gnósticos, meus queridos irmãos. Nós somos uma fé de coisas físicas, porque Deus criou as coisas físicas e espirituais. Por isso mesmo Jesus foi à cruz. Jesus na cruz. Toda a consagração que está aqui a acontecer na dedicação dos muros de Jerusalém empalidece diante da consagração das consagrações que foi Jesus ter ido à cruz. A crucificação é a consagração das consagrações. Jesus morreu na cruz para nos dizer que há um sentido espiritual para as coisas físicas. Jesus não morreu na cruz para uma consagração que fosse uma magia, que impedisse o mal do mundo. Antes, pelo contrário. Jesus foi para a cruz para resolver o mal do mundo. Para que o mal do mundo fosse abatido sobre Jesus. Jesus não fugiu do mal do mundo com um feitiço. Como nós às vezes, infelizmente, queremos que a nossa vida de oração seja. Um abracadabra que nos faça navegar em slalom pelos males do mundo. Jesus foi de peito aberto para o mal do mundo e levou o mal do mundo sobre ele. Estes judeus puderam ir em festa para o templo pela mesma razão que Jesus foi em tristeza para a cruz. Estes judeus puderam ir em festa para o templo pela mesma razão que Jesus foi em tristeza para a cruz. Porque dedica-se o melhor que há, quer no bom, quer no mau, porque o melhor que há pertence àquilo que lhe deu origem. Sabe o que é que deu origem ao melhor que há? É Deus. Consagrar é completar o ciclo. Os judeus consagraram a Deus os muros porque de Deus veio a força para que eles fossem reconstruídos. Jesus consagrou a sua vida a Deus Pai porque de Deus Pai veio o amor que deu sentido ao sacrifício que Ele executou em favor da ira que Deus Pai tinha com o nosso pecado. E em favor do facto de Deus Pai escolher uma multidão salva pela sua misericórdia. A cruz de Cristo também é uma coreografia que diz que Deus é um muro potente contra o mal e que nele nós estamos protegidos no seu amor. Já pensaram nisso? Este muro que os judeus estavam a construir, neste caso reconstruir, é apenas uma figura do muro dos muros. Sabem qual é esse bom muro? É a cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo nós estamos protegidos contra o mal que é estarmos longe de Deus. Entendam bem. Protegidos contra o mal não é a tal magia que impede que o mal venha até nós. Mas é até quando o mal vem até nós, nós continuamos protegidos pelo amor de Deus. Não queremos cantar louvores em resposta a isto. Foi assim que os judeus fizeram. E o Senhor nos ajuda a fazer igual também. Vamos louvá-lo.